Olá, ouvintes! Esse é mais um Pod Vila da Igreja Presbiteriana de Vila Rubens. Sejam todos bem-vindos na graça de Deus. Fique à vontade para compartilhar essa mensagem. Hoje a gente vai mergulhar na mensagem do pastor Tony, baseada lá em Lucas capítulo 5. Ele nos transporta direto para as margens do lago de Genezaré. E o que a gente encontra lá, olha, não é só uma história antiga não. É um espelho bem claro das nossas próprias frustrações. Tenta imaginar a cena. Homens experientes, sabe? Pescadores que conheciam cada pedacinho daquele lago. Eles passaram a noite inteira trabalhando, que é o melhor horário para pescar, deram tudo de si, usaram toda a sua técnica e o resultado? Absolutamente nada. Redes vazias, barcos vazios e provavelmente o coração deles mais vazio ainda. E é exatamente aqui que a mensagem do pastor Tony toca a gente de perto. Quantas vezes na vida a gente não se sente assim? Lançando as redes no trabalho, nos relacionamentos, em projetos, e depois de tanto esforço, o que vem é o vazio. É aquela sensação de cansaço, de lutar sem ver resultado nenhum. Pois bem, é nesse cenário de fracasso total, de exaustão, que Jesus entra em cena. E o mais curioso é que ele não chega com palavras de consolo, tipo, que pena. Não. Ele chega com uma ordem. Um comando que vai contra toda a lógica e a experiência daqueles pescadores profissionais. O conflito fica muito claro aqui. De um lado, a gente tem a razão humana de Simão, o especialista. A experiência dele está gritando que é perda de tempo voltar para a água com o sol já alto. Mas do outro lado, tem a ordem de Cristo. Volta para o barco, vai para a parte mais funda e joga as redes de novo. E aí a gente chega no momento decisivo da história. Aquele ponto de virada. É a hora em que a experiência, a lógica, o cansaço, tudo isso precisa abrir espaço para outra coisa. É o momento em que a fé é chamada para agir, mesmo quando tudo parece não fazer o menor sentido. A resposta de Simão é simplesmente a fé em ação. Primeiro ele reconhece a realidade, ele não nega o fracasso. Olha, a gente trabalhou a noite inteira e não pegou nada. Mas logo em seguida ele coloca a experiência dele de lado e se submete a uma autoridade maior. O que move ele a agir não é a chance de ter sucesso, mas o poder que existe na palavra de Cristo. O pastor Tony define a fé, nesse contexto, de uma forma muito poderosa. Não é um salto cego no escuro, sabe? É um ato consciente de submissão. É se curvar diante da autoridade de Cristo, confiando mais na palavra dele do que na nossa própria cabeça, na nossa própria experiência. É um ato de confiança total. E qual é o resultado dessa obediência que nasce da fé? A história muda completamente. O que acontece a seguir é uma demonstração incrível do poder de Deus que é liberado através dessa atitude de submissão. O resultado não foram alguns peixinhos não. A pesca foi mas tão grande que as redes começaram a rasgar. Eles tiveram que chamar o outro barco para ajudar e mesmo assim os dois barcos ficaram tão cheios que quase afundaram. A provisão de Deus não só preencheu o vazio, ela transbordou de um jeito impressionante. E aqui está o ponto central que o pastor Tony nos ensina. É justamente no nosso limite, no reconhecimento da nossa incapacidade, no fim das nossas forças, que a glória de Deus aparece com mais força. Isso acontece para que não reste nenhuma dúvida de que o milagre, a glória, pertence somente a Ele. Mas, olha só, o maior milagre não estava nos peixes. O foco da história agora muda do que aconteceu do lado de fora para a transformação que estava acontecendo dentro de Simão Pedro. A pesca foi só o palco para algo muito mais profundo. Diante daquele poder todo, Simão não sai comemorando, gritando, "Estamos ricos!" Nada disso. A reação dele é cair aos pés de Jesus, completamente impactado pela consciência do seu próprio pecado diante da santidade de Deus. A glória de Deus revelou a condição humana dele. O pastor Tony, então, desenha para a gente o caminho de um discípulo. Tudo começa com essa humildade, com o reconhecimento de que a gente não pode sozinho. É desse lugar que se consegue ouvir o chamado de Cristo, que se aproxima e diz, não tenha medo. E esse chamado, claro, exige uma renúncia, um deixar tudo, para poder abraçar um propósito totalmente novo. E a mensagem do pastor Tony nos deixa com essa pergunta, que fica ecoando. Uma conversão de verdade sempre envolve um deixar para trás. Pode ser a nossa segurança, velhos hábitos ou as redes que nos definiam. A pergunta fica no ar. O que precisa ser deixado para trás para seguir a Cristo de verdade? Venha nos visitar. Estamos localizados na rua José Dias Coelho, 331, Vila Rubens. Todos os domingos temos EBD às 9 horas e culto de adoração às 19 horas. Que Deus abençoe a sua semana.